Fala, Quinto! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Educação Física, focando na questão dos esportes e mais focado ainda na questão das corridas, que nós já conversamos bastante, tá bom? Então, hoje nós trazemos aí uma discussão mais aprofundada, né? Da mesma maneira como nós fizemos com outra modalidade de corrida, hoje nós trazemos com mais uma modalidade, tá bom? Então, só lembrando vocês, né? Nós tivemos aí algumas passagens durante nossas conversas e uma passagem que marcou bastante foi a questão do esporte, né? Entender o que era o esporte. Saber diferenciar o esporte de uma simples atividade física, né? Nós vimos que não era algo tão fácil assim. Então, enquanto o esporte, nós podemos contar aí com a questão de um compromisso com a prática esportiva, de alguém que se entende fazendo uma prática esportiva, de alguém que treina para aquilo, de alguém que tem aquilo como profissão, de alguém que participa de campeonatos, de alguém que tem materiais específicos para aquilo, que dedica muito tempo para aquela prática, né? Quem tem, enfim, uma prática, né? Uma relação esportiva com determinada prática, nós vimos que a atividade física ou exercício físico, ou então um jogo ou uma brincadeira, se diferencia disso justamente porque são coisas, né, aqui de uma atividade física qualquer ou uma prática qualquer que nós podemos fazer e não fazer mais, né? O que nós podemos fazer, mas fazer de vez em quando. Então há uma diferença muito grande entre praticar um esporte, né, ter uma relação esportiva com alguma prática e uma atividade física que a gente faz, uma brincadeira, ou um jogo que envolva um esporte, mas que nós não estamos praticando, não temos uma relação esportiva com aquela prática, entendem? Então isso é importante a gente saber. Então, e aí nós falamos muito disso em relação às corridas, né? E aí durante o nosso trajeto apareceram muitas ideias de corridas, apareceram muitas corridas. E aí é por isso que é importante que vocês me tragam coisas, né? Porque foi a partir do que vocês falaram que nós fomos reformulando isso, que nós fomos entendendo de novo essa questão da corrida. Porque a minha ideia é que a gente falasse um pouquinho mais sobre o atletismo. Mas aí vocês me trouxeram atletismo, vocês me trouxeram corrida de motos, vocês me trouxeram corridas de bicicleta, corridas de caminhões, corrida de carros, etc, etc. Então, isso é muito legal, tá? Então nós repensamos o nosso trajeto e estamos fazendo justamente esse caminho aqui, tá bom? Então nós falamos sobre o atletismo, né, na aula passada, acredito que todos se lembram, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o automobilismo, e não só hoje, né, mas durante essa semana, tá certo? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas provas. Existem mais provas, mas eu trouxe só algumas para que nós possamos entender a complexidade do automobilismo, né? A dificuldade de se entender o automobilismo, ver como se diferencia em várias provas. Isso é muito legal, que não é só a Fórmula 1 corrida de automobilismo, tá? Tem muitas coisas e aí nós vamos passar um pouquinho sobre elas e mais ainda nas nossas conversas, nos chats, né? Nas nossas rodas de conversa, nos nossos debates, tá bom? Então, vem comigo para entender um pouquinho mais aqui, ó. Então nós temos a corrida, primeiramente eu trouxe aqui a corrida de monoposto. Qual que é a corrida de monoposto? É aquela conhecida corrida de Fórmula 1, né? Acho que todo mundo já viu a Fórmula 1, que tem aqueles carros bem característicos, né? É uma corrida que de certa forma é bastante popular aqui no Brasil, envolve bastante dinheiro, né? Muito interessante e também divide muito opiniões, né? Algumas pessoas gostam um pouquinho mais, outras pessoas acham um pouco sem graça, mas isso é uma coisa pra gente conversar nas nossas aulas, né? Por que será que por que as pessoas acham sem graça? Será que elas não entendem a prática? Ou por que elas acham muito legal? Será que elas têm algum tipo de envolvimento? Isso é bacana da gente saber, da gente poder conversar, tá bom? Aqui nós vamos fazer só uma exposição geral das modalidades. Durante nossas aulas, durante nossas rodas de conversa, nós vamos aprofundando um pouquinho mais nelas, tá certo? Então também eu trouxe aqui a corrida de rally, né? Então eu coloquei rally como a gente fala e o rally como nós podemos escrever ali no nome, entre aspas, original dele. Que são aquelas corridas que acontecem numa pista diferente, né? Então, diferente da Fórmula 1, que acontece numa pista asfaltada, a pista de rally normalmente é numa pista de terra.
E uma diferença importante é que na corrida de Fórmula 1, o piloto está sozinho dentro do carro. Ele tem pessoas falando com ele através de rádios, né, ou de fones que eles podem se comunicar, mas ele está sozinho. Na corrida de rally, por ser um local mais afastado, um terreno mais que não permite essa comunicação mais tecnológica, existe um piloto e um copiloto, né? O copiloto ele tem a função de ajudar o piloto no caminho, de entender o mapa, de mostrar como é que a corrida acontece, né? E é por isso que as corridas de rally, elas muitas vezes acontecem de forma direta, né? Ou seja, as pessoas disputando uma com a outra, mas também disputam questão do tempo. Então às vezes tem uma pessoa só, fazendo a prova, entre aspas, sozinha, mas ela está disputando tempo com outras pessoas, o tempo de caminhada durante pelaquela corrida de terra. Interessante, né? Uma forma diferente de ver a corrida. Temos também as corridas de caminhões. Imagina só que dificuldade você dirigir um caminhão, né? Logicamente, não é um caminhão com carga atrás, mas é aquela parte da frente do caminhão, tá? Durante nossas aulas de chat, nós vamos ver algumas imagens em relação à corrida de caminhão. Para quem nunca viu, vai ficar muito mais claro, para entender um pouquinho melhor qual que é a da corrida do caminhão, tá? É bem parecido com a Fórmula 1, né? Eu digo a pista, né? Não muda muita coisa, muito diferente da pista de rally, né? E aí, por último, eu trouxe aqui também as corridas na modalidade do karting, tá? É importante a gente saber isso, que a modalidade se chama karting. Os carrinhos que são menores, que são chamados de kart, tá bom? Então, são aqueles carrinhos bem pequenininhos, e aí eu trouxe para fazer um contraste com as corridas de caminhão, né? Olha só que diferença. Então, a gente tem que pensar isso também, é importante, que não são os mesmos pilotos que estão preparados para a Fórmula 1, que também está preparado para a corrida de rally, que está preparado para a corrida utilizando kart e corrida de caminhões. Existe uma especificidade em cada corrida, existe muita diferença. Cada piloto precisa estar preparado para aquela corrida dentro do seu carro, né, com aquilo que está acostumado a fazer, porque é muita diferença de um dirigível para outro, né? Muitas coisas estão em jogo. Tá bom? Então, pessoal, essa foi uma apresentação rápida sobre as modalidades do automobilismo, tá bom? E aí nas nossas aulas de chat nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, aprofundar um pouco mais sobre isso, tá? Será que tem alguém que acompanha? Será que tem alguém que já praticou? Isso são coisas que nós vamos conversar um pouquinho mais lá, tá certo? Então, pessoal, até mais e nós nos vemos na próxima aula. Valeu!